Ministro Ciro Gomes, voltar à questão dos negros. No governo, com a estabilização do Plano Real, que vocês fizeram, houve uma parte muito grande, uma inclusão muito grande de pessoas, de brasileiros na classe média. Depois, o governo Lula, principalmente, fez uma forte inclusão. Também fez um movimento de inclusão, inclusive dirigindo diretamente a questão racial de forma bem robusto, que tinha começado no governo Fernando Henrique, que continuou. Mas agora a gente tem um retrocesso. Tem na Fundação Palmares alguém que diz que o movimento negro é uma escória. E tem um governo um presidente que durante a campanha falou de arrobas para falar do peso de um negro. Eu queria eu queria saber a sua opinião sobre como fazer para isso andar mais rápido e não retroceder de forma tão dramática como agora. Eu penso comovidamente que o Brasil precisa celebrar um projeto nacional de desenvolvimento. É muito rápido falar isso, mas cada palavra dessa importa num conflito político que nós estamos perdendo. Perdendo no imaginário da elite, que, no sentido sociológico do termo, tem um papel central, né, pelo menos é aceitar metodologicamente essa discussão. Projeto supõe você identificar um problema, afirmar uma solução, estabelecer prazo, meta, avaliação, controle, orçamentação, quanto custa, quem vai fazer, sob o ponto de vista de iniciativa privada, iniciativa mista, iniciativa estatal, enfim. E o Brasil não tem nada disso. Ninguém hoje é capaz de dizer para onde nós estamos indo em qualquer setor. E nada sério, educação, saúde, infraestrutura, nada sério acontece no lapso de um mandato ou de 2 mandatos, nada sério. E falta ao país, então, recelebrar projeto, que foi banido, inclusive, pela mitologia neoliberal. Nacional por quê? Porque a ilusão da globalização desconhece, se oferecendo como ciência boa, sendo ideologia de 5ª categoria, que as condições objetivas de trabalhar, de produzir, de ter emprego, de pagar salário, de pagar imposto, não são globais. Só vê a personalidade do capital que financia o vanguardismo produtivo. Não tem nem as expressões em português, seed money, angel money, não é? Venture capital. Nada disso existe na vida brasileira, sem falar na tosca taxa de juros, que há 30 anos é a maior do planeta Terra. E não estou condenando ninguém. Há razões para se especular por que isso aconteceu e como sair disso, que é o que eu acho que oportunamente temos que fazer. Por isso que nacional não pode ser uma coisa antiga, old fashion. Por quê? Porque o nível de maturidade tecnológica, que é essencial à modernidade produtiva, não é global. Pelo contrário, nem nacional é mais. Quem vê a diferença entre um trabalhador do Google, lá na Califórnia, com um mexicano, imigrante ilegal, que está despachando um sanduíche para o trabalhador do Google, na mesma lugar, no mesmo quarteirão, vê o que eu estou dizendo com clareza. Não é? Você está apartando a humanidade de uma minoria que tem uma expectativa de consumo robusta e sofisticada e uma esmagadora maioria, especialmente entre os jovens, que é o que mais me preocupa, a quem só se dá frustração e revolta. Falar em democracia para um jovem que deseja ter um punhado de coisas que a vida não lhe permite ter é quase cruel. Né? E, por fim, escala. A China vai mostrar isso, mas as vanguardas globais, elas tendem por mega fusões, elas trabalham com quantidade tão grande que os seus produtos e serviços acabam sendo dramaticamente mais baratos do que custa produzir o rival local. E o Brasil, 7 em cada 10 empregos vem de pequena empresa. Então, é um desastre completo se você perde a noção de projeto de nacional. E desenvolvimento no Brasil virou um subproduto. De novo, eu quero discutir isso oportunamente, porque agora é hora de dar um sinal forte, simbólico, de coesão de quem tem responsabilidade na proteção da democracia, da vida e dos empregos que estão sendo destruídos. Mas, oportunamente, nós temos que discutir que o Brasil não tem mais compromisso com o desenvolvimento. Na medida em que a gente estabelece que variáveis macroeconômicas, tais como câmbio, conta pública, superávit primário e estabelece uma variável de inflação dita ex ante, sem considerar as coisas todas que estão acontecendo na vida, o subproduto é o desenvolvimento e todas as suas consequências, emprego, renda, etc. E isso nos traz a concretude. Esta miséria, ela explode no Brasil, multiplicado por cubo ou quádruplo, nos negros e nos pardos, nossos antigos mamelucos, os caboclos, que é de onde eu venho, que sequer tem uma consciência internacional que possa lhe ser referência. Então eu, de vez em quando, sou chamado de coroné com esse lindo sotaque nordestino, porque sou daqui.
Então, a sociedade brasileira, a nossa elite, mas o presidente Fernando Henrique tem toda a razão, a nossa sociedade cresceu e foi educada sob o estigma da discriminação. O preconceito é inerente à nossa vida, inclusive no linguajar. Eu mesmo tenho que reaprender todo dia, sendo ancestralmente solidário com a causa das pessoas. Mas qual é a razão disso ser assim no Brasil? É que na América eles foram a uma guerra civil, eles apartaram a nação em armas por causa desta questão. Mesmo assim, vencedores aqueles que aboliram a escravidão, eles regulamentaram a emergência dos negros em escola, para não deixar entrar no ônibus, para não deixar entrar no banheiro. É bom a gente lembrar disso. A elite portuguesa é diferente. A elite portuguesa cuidou, Gilberto Freire mostra isso, né? Quem mais sabe citar essas pessoas, e Florestan Fernandes, de quem foi ilustre parceiro aí, intelectual, é o presidente Fernando Henrique na condição de sociólogo. Mas quem estuda as raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, mostra que os portugueses fizeram um esforço, que é de onde vem essa história de democracia racial. O esforço era de diluir esse componente étnico, né, da vida brasileira, para que a elite pudesse fazer o que fez. O Brasil é o último país do mundo a abolir a escravidão. Nós fizemos o quê? Lei do sexagenário, ou seja, o escravo, numa época em que a expectativa de vida era 47 anos, era liberto aos 60, ou seja, desonerava o patrão de ter que sustentar a comida do semovente que o nosso Código Civil considerava o negro escravo. O Brasil teve 320 anos de escravidão. Não é? Depois nós fizemos a lei do ventre livre, que era libertar as crianças. E a ideia da miscigenação, que os portugueses, diferente dos espanhóis, acabou criando um pouco essa pasteurização da identidade. E a tragédia agora não pode ser resolvida fora do ambiente de superação da miséria e da desigualdade. Claro que tem que ter cota, claro que tem que ter a clareza de que 75% dos mortos pela polícia são negros, pardos, jovens, pobres da periferia, da favela. Tem que ter clareza de que a população carcerária, quase 80%, e veja, o Fernando Henrique era presidente, nós tínhamos 260 mil presos. Hoje nós temos quase 800 mil brasileiros presos, tudo jovem, tudo negro, tudo pobre, nessa luta estúpida que nós imitamos dos americanos de guerra contra as drogas. Portanto, discutir um projeto e compreender o lugar de cada uma dessas tensões brasileiras nesse projeto é o que é inadiável no Brasil.